Olá, meus queridos. Vamos começar a nossa aula de humanidades? Vocês vão pegar a apostila de humanidades e vão abrir na página 27. Vamos lá? Ó, tia Roberta também já abriu. Logo na página 27 tem o texto e contexto. E já diz assim: com o auxílio do professor, leia o trecho da notícia a seguir. É uma informação. Então, a tia Roberta vai ler para vocês, tá? Como informação mesmo. Ninguém precisa gravar nada. Vamos lá? Só acompanhar. Censo 2010. Número de católicos cai e aumento de evangélicos, espíritas e sem religião. Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento da diversidade dos grupos religiosos no Brasil. A proporção de católicos seguiu a tendência de redução observada nas 2 décadas anteriores, embora tenha permanecido majoritário. Em paralelo, consolidou-se o crescimento da população evangélica, que passou de 15,4% em 2000 para 22,2% em 2010. Dos que já se declararam evangélicos, 60% eram de origem pentecostal, 18,5% evangélicos de missão e 21,8% evangélicos não determinados. A pesquisa indica também o aumento do total de espíritas, dos que se declaram sem religião, ainda que em ritmo inferior ao da década anterior e do conjunto pertencente a outras religiosidades. Os dados de cor, sexo, faixa etária e grau de instrução revelam que os católicos romanos e os grupos dos sem religião são os que apresentaram percentagens mais elevadas de pessoas do sexo masculino. Os espíritas apresentaram os mais elevados indicadores de educação e de rendimentos. Os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu no Brasil no período intercensitário. Em 2000, eles representavam 15,4% da população. Em 2010, chegaram a 22,2%, um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas, de 26,2 milhões para 42,3 milhões. Em 1991, esse percentual era de 9% e em 1980, 6,6%. Já os católicos passaram de 73,6% em 2000 para 64,6% em 2010. Embora o perfil religioso da população brasileira mantenha em 2010 a histórica maioria católica, esta religião vem perdendo adeptos desde o primeiro censo, realizado em 1872. Até 1970, a proporção de católicos variou 7,9 pontos percentuais, reduzindo de 99,7% em 1872 para 91,8%. Esta redução no percentual de católicos ocorreu em todas as regiões, mantendo-se mais elevada no Nordeste, de 79,9% para 72,2% entre 2000 e 2010, e no Sul, de 77,4% para 70,1%. A maior redução ocorreu no Norte, de 71,3% para 60,6%, ao passo que os evangélicos nessa religião aumentaram sua representatividade de 19,8% para 28,5%. Entre os estados, o menor percentual de católicos foi encontrado no Rio de Janeiro, 45,8% em 2010. O maior percentual era no Piauí, 85,1% em relação aos evangélicos. Em relação aos evangélicos, a maior concentração estava em Rondônia, 33,8%, e a menor no Piauí, 9,7%. Meus queridos, na página 28, está mostrando num gráfico aqui, ó, censo, numa tabela de censo IBGE 2000 a 2010, tá? Não é uma tabelinha, é um gráfico mesmo, gráfico de setores, tá? Está mostrando o que tia Roberta leu
na página anterior. O que a tia Roberta leu ali é termos de informação, ninguém precisa gravar nada, nem aqueles números, né? Porque fica complicado. É só mesmo para vocês conseguirem resolver essas duas questõezinhas aqui, que diz assim: análise e reflexão do texto. Com base na notícia e no gráfico apresentado acima, responda as questões a seguir. Quais das religiões citadas você já conhecia e quais você não conhecia? Quais são as religiões que vocês já conhecem, né? Ou que vocês já ouviram falar? Vocês vão escrever. Qual é a religião predominante na população brasileira em 2000 e em 2010? Aí vocês vão voltar aqui no texto e vão procurar. Qual foi a religião predominante em 2000 e em 2010? Mas olha só, a religião predominante na população brasileira em 2000 e em 2010. Só procurar aqui qual foi a predominante e escrever lá atrás. Aí coloca, em 2000, tal, em 2010, tal. Aí já na página 29, que diz assim: vamos refletir e discutir oralmente. O que você pensa sobre as religiões? A sua família possui alguma crença religiosa? As crenças religiosas devem ser respeitadas? Por quê? A tia Roberta é católica, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha amigos evangélicos, né? Eu, tia Roberta, respeita todas as religiões, porque Deus é um só, certo? Aí na página 29 diz assim: a sociedade aos olhos das religiões. As instituições religiosas podem ser definidas de acordo com as funções que elas têm em sociedade. Podemos entender sua estrutura a partir de um grupo de pessoas que compartilham uma forma de pensar e compreende questões que são desconhecidas pela humanidade, por exemplo, o que acontece após a morte. Esse conjunto de pensamentos se estrutura em uma forma ideológica, de acordo com a definição que vimos anteriormente. Uma importante contribuição para entender a religião foi pensada pelo sociólogo francês Émile Durkheim, que escreveu em seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912, sobre a diferença do que é sagrado e do que é profano. Para ele, o profano diz respeito a tudo que ocorre na vida diária e que é compreensível para nós, enquanto o sagrado está relacionado a tudo que é considerado além da nossa capacidade humana de compreender. Da mesma forma como as outras instituições, a religião possui formatos e doutrinas diferentes, e de acordo com o lugar que ela está inserida no mundo e com o momento histórico vivido, ela também pode sofrer modificações. Você conhece a diversidade religiosa? Nas figuras anteriores, são essas imagens aqui, ó. Podemos ver os símbolos de diferentes religiões que existem em nosso planeta. Você conhecia esses símbolos? Eles representam, começando pela cruz roxa, ó, começando aqui pela cruz roxa, ó, certo? Nessa página, começando pela cruz roxa. Então, diz assim, ver os símbolos de diferentes religiões de nosso planeta. Você conhecer esses símbolos? Eles representam, aí vamos lá, começando pela cruz roxa, o catolicismo, o islamismo, o budismo, o judaísmo, o jainismo, o sikhismo, o bahaísmo e o hinduísmo. Já na segunda imagem, vemos as roupas características dos representantes das diferentes religiões. Esses são apenas alguns exemplos da diversidade religiosa que existe no mundo, tanto no Oriente como no Ocidente. É importante lembrar que cada uma delas possui um sistema de crenças diferente, ou seja, acredita e explica o mundo de forma diferente. Por exemplo, algumas delas, como o catolicismo, acreditam na existência de um Deus único, ou seja, são religiões monoteístas. Enquanto outras, como o hinduísmo, acreditam na existência de vários deuses, ou seja, são religiões politeístas. Desse modo, ao cultuarmos determinada religião, estaremos em sintonia com o conjunto de crenças e valores defendido por essa doutrina. Isto é, a religião também será um elemento que influenciará
a nossa visão de mundo e de entendimento da realidade. A imagem a seguir ilustra alguns dos deuses da religião hinduísta. É importante destacar que, em algumas sociedades, os representantes religiosos detêm o poder sobre outras instituições, como o governo. Meus amores, aqui, ó, começando, quando eu disse lá da cruz vermelha, começando aqui, ó, daqui e vai, da cruz vermelha, da cruz roxinha, e vai rodando assim, ok? Então, ó, essa imagem aqui, para vocês poderem saber, é só olhar esses nomezinhos aqui, ó. Nós começamos pelo catolicismo, que é o roxinho. Aí, logo em seguida, vem o islamismo, o budismo, o judaísmo e assim vai. Tia, preciso gravar isso? Não, tá? Exercícios de fixação. Qual é o significado de religião? O que vocês entendem por religião? Cada um tem a sua religião e temos que respeitar todos, né? Em relação à religião, existe um pensamento único ou existem diversos pensamentos? Explique. O que Durkheim, né, entendia por sagrado e profano? Apresente ao menos um exemplo de cada conceito. É o que está falando aqui, ó. Certo? Qualquer dúvida, tia Roberta está aqui na plataforma, tá? Mas é mesmo, tem a parte pessoal e tem a parte de interpretação que é só procurar no que tia Roberta leu. Tá bom, pessoal?